Olá, gente querida, gente bonita, sou a pastora Mônica Terrigli. Estamos iniciando mais um programa Gente da Gente. E o nosso programa de hoje está excepcional, está maravilhoso, muito calor, muito quente, mas vai ficar melhor ainda com a palavra de Deus. Aí que nós vamos esquentar um pouco mais o nosso programa. Bom, mas antes eu gostaria de chamar aqui agora, nesse momento, o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. Acompanhe comigo. Eu tive a oportunidade de servir ao Senhor Deus ao longo da minha vida. Eu era um escriba e recebi uma grande missão de orientar, de direcionar o povo naquilo que precisavam fazer para se dedicar ao Senhor. Depois que o povo de Deus foi levado por Nabucodonosor e passou 70 anos exilados, logo em seguida os persas e o rei Ciro, o rei da Pérsia, reconquistou o espaço e fez com que o povo pudesse voltar para casa. Naquele momento, eu pude dedicar o meu tempo e a minha vida para ensinar como eles poderiam se dedicar ao Senhor. Com o passar do tempo, reconstruímos o templo do Senhor e o povo se reencontrou com o Salvador. Um dos livros do Antigo Testamento eu tive a oportunidade de escrever. Prazer, eu sou Esdras. Bom, de volta! Pois então vocês agora já sabem quem é o nosso personagem da Bíblia Sagrada de hoje. É o Esdras, homem de Deus, escriba, um homem que tinha ali o prazer, um estudioso, né? Estudar a palavra do Senhor, que é o que nós devemos ter também, né, pessoal? Muito prazer em estudar a mensagem, a palavra, né? A gente precisa desse gás, né? Mas por quê, pastora? Porque a palavra, ela é o próprio Deus. Ela é a luz, ela é a lâmpada, é o que vai dirigir os teus caminhos, os teus pés, é o que vai te trazer discernimento, sabedoria, é o que vai lhe dar entendimento. E Esdras, ele teve um papel fundamental perante todo aquele povo de Israel. Mas por quê? Porque ele trazia, né, ali o intuito de renovar, ali restaurar os templos, reedificar os templos, enfim. Mas ele precisava colocar aquela pitadinha de sal. Já viu quando a comida ela tá insossa, que ela não tem sabor nenhum? Aí vem alguém ali e fala assim, né? Puxa, mas coloca um pouquinho de sal que realmente a comida tá sem sabor nenhum. E a pessoa coloca aquela pitadinha de sal, já muda tudo. Esdras era assim. Ele conseguia levar as pessoas, a presença de Deus, ele entusiasmava as pessoas a fazer a obra do Senhor, a voltar às suas atividades, às suas práticas e principalmente a compreender e a ser estudiosos, a ser pessoas que vinham ter amor, né, à palavra do Senhor, que é o que nós temos e devemos ter. Eu acredito que a palavra de Deus é fundamental, é ela quem nos traz toda a sabedoria, todo o conhecimento e vai nos tirar de qualquer enrascada ou emboscada que você vier de alguma forma a cair, né? Porque às vezes a pessoa cai sem saber o que fazer, como se levantar dali, como Jeremias, que lançaram ele até o calabouço, mas era homem de Deus, saiu dali porque era servo do Senhor. Às vezes a pessoa ela não consegue, ela não tem como sair da dificuldade em que ela se encontra porque ela não tem direção. Lembra de Pedro? Lembra? Ao olhar para esse mar, você lembra, né? Apóstolo Pedro, pescaria, mar, e aí você vai vendo as amizades que Pedro tinha, mas só conseguiu receber aquilo que esperava alcançar quando ele recebeu a direção de Deus. Esdras trazia sempre uma direção, Esdras sempre compartilhava de forma muito boa, de forma fidedigna, muito fiel à palavra de Deus. Ele compartilhava tudo aquilo que Deus ele tinha para retratar com o povo daquela época. Eu estou aqui falando de Esdras, capítulo de número 6, o versículo é o 13, onde diz assim, ó, vamos iniciando assim. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar, Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente conforme ao que decretara o rei Dário. Eram oficiais, eram pessoas que estavam a serviço ali daquele rei. Mas, olha que interessante, ao mesmo tempo em que eles procuravam impedir
o reconhecimento daquilo que Deus já havia passado e tratado com o próprio Esdras, eles também procuravam impedir a reconstrução do muro. Queridos, quando nós somos dirigidos por Deus, ninguém pode impedir nada daquilo que Deus já preparou para você, para mim no mundo espiritual. Mas por quê? Porque maior é o que está em nós do que o que se encontra no mundo tentando nos governar lá fora, tentando nos governar através de influências, através de redes sociais, através de más conversações, pois sabemos que corrompem os bons costumes. Olha esse homem ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco. Ele não errou o propósito dele, ele não errou o alvo em que ele tinha. Ou seja, a hora em que você tem e recebe a direção de Deus, é só você se posicionar. Não errando o alvo, você vai chegar ao lugar desejado. Assim também aquele povo conseguiu restaurar, reconstruir, avançar em seus serviços, em seus trabalhos. Eles conseguiram realizar e concretizar toda a obra que Deus tinha para realizar na vida daquele povo e também naquelas construções que ali haviam. Ou seja, você também precisa ser um construtor na fé. Você também precisa se reerguer na fé. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre o livro de Esdras e também sobre esse escriba em nome de Jesus, mas daqui a pouquinho eu vou um break, mas estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa Gente da Gente. Hoje estamos com o nosso personagem falando sobre Esdras, um escriba, um homem muito abençoado que promovia ali a restauração do templo. E isso tudo eu falava no bloco anterior e vou tornar a falar agora. Você precisa se dar ali o direito, a convicção de que Deus também, através da sua vida, com a sua permissão, porque você tem que abrir o seu coração e deixar com que a palavra de Deus ela reine, ela venha brotar, ela venha te alcançar. Porque não adianta, eu observo pessoas falando assim, já entreguei tudo na mão de Deus. Mas não é isso. Você observa comigo que Esdras, eu estou falando sobre Esdras, capítulo 6, eu comentava sobre duas coisas. Tatenai, governador da além do rio, e Setar-Bozenai eram dois companheiros ali, e a Bíblia Sagrada relata que de forma diligentemente eles estavam fazendo tudo o que Dário havia decretado a eles. E qual era o objetivo tanto de Tatenai quanto de Setar-Bozenai? Era simplesmente prejudicar toda a obra de Deus, simplesmente travar, impedir, ou seja, que a obra, a reconstrução do templo não se cumprisse, que aquilo não acontecesse. Queridos, se você parar para observar hoje, tem muitas pessoas que elas vão tentar também frustrar os planos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, os seus objetivos. Mas olha, eu tenho uma boa notícia, isso só vai acontecer se você permitir. Se você deixar. Sabe por quê? Tentaram fazer isso com o próprio Esdras, mas pelo contrário, Esdras juntou, reuniu o povo, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele avançou na fé, ele levou as pessoas assim entusiasmarem acerca daquela obra, daquele projeto, daquele propósito, daquele ofício, daquele objetivo e tudo deu certo. Pois então, eu chamo a sua atenção para que você venha se posicionar também. Observa que ele tinha ali a proposta de Dário, juntamente com aqueles homens. E qual que era a proposta? Impedir a reconstrução do templo. Só que Esdras, homem de Deus, dirigido por Deus, um homem cheio da presença do Senhor, um homem que tinha intimidade com a palavra de Deus, queridos, ele não se permitiu e nem permitiu que a reconstrução do templo ela fosse impedida, fosse travada, fosse destruída. Não, Deus,
Ele usou a Esdras, Deus também quer te usar para que a coisa flua, para que a coisa aconteça. Existe ainda a construção da sua casa, existe ainda uma obra a ser feita no meio da sua família, a construção financeira, a construção da sua vida sentimental, familiar. Quantas pessoas estão pedindo para Deus hoje, Senhor, me faça, faça de mim um homem mais feliz, me prepare uma adjutora, uma ajudadora, porque a própria palavra diz, não é bom que o homem esteja ou viva só, far-lhe-ei uma adjutora, uma mulher idônea, apta, capaz, que esteja diante, não distante. Isso também é construir muros, isso também é construir uma grande obra, assim como Esdras colocou no coração do povo. Isso a gente só pode fazer quando primeiro chega até nós. Não adianta eu querer colocar no seu coração uma coisa que não se encontra no meu coração. Então, para chegar no seu, tem que estar no meu, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Ou seja, se prepare, porque Deus tem um plano muito grande para a tua vida. Assim como os céus, assim como a imensidão desse mar que está aqui, ó, bem atrás. Bem aqui atrás de mim, assim também são os planos que Deus está provocando você agora. Através dessa programação, o Gente da Gente, ele está compartilhando com você uma atitude de fé, uma atitude de coragem, porque Esdras não abriu mão daquilo que Deus tinha para realizar juntamente com todo aquele povo. Olha, eu chamo a sua atenção para que as coisas venham acontecer, mas de forma prudentemente. E você quer que as coisas venham andar de forma prudentemente? Bem prudente? Pastora, como? Me dá aqui o caminho das pedras. Dou sim. Assim como Esdras, a Bíblia Sagrada relata que ele foi levantado. Isso mesmo, ele foi separado para promover a restauração daquele povo. Querido, tem muitas pessoas que foram levantadas hoje, neste século, tá? Neste século, neste tempo, para promover a restauração de outras pessoas. Eu, por exemplo, estou aqui para promover a sua restauração, a restauração do seu casamento, a restauração da cura divina. Talvez você perdeu. Você precisa dessa restauração, ser restaurado financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. A sua mente está completamente bombardeada pelas coisas deste mundo. É o desemprego, a preocupação, é a angústia, é a aflição. Mas o Espírito do Senhor já arvorou a sua bandeira, dando ordem para que você seja uma pessoa bem-sucedida. Tome posse da sua vitória, tome posse da sua salvação. Você sabe o que representa Esdras? Para fechar aqui com chave de ouro, no hebraico, auxílio. Eu estou aqui fazendo o papel de Esdras, auxiliando a você nessa hora, auxiliando a você nesse tempo, para que você se levante e reconstrua tudo aquilo que foi derrubado. O Senhor vai ser o teu ajudador, o teu colaborador. Ele vai corroborar para que tudo dê certo em nome de Jesus. Bom, vou ficando por aqui e até a nossa próxima programação e que Deus te abençoe.